Olá, campeã. Prazer estar aqui com você. Raul Candeloro, da Venda a Mais. A gente está aqui no Entrevistas VM. Entrevistas VM, a gente tem entrevistas regulares com autores de livros, professores, consultores, palestrantes, né, especialistas de diversas áreas que podem ajudar você, que é gestor de uma equipe de vendas ou quem é vendedor ou vendedora, a melhorar seus resultados. Hoje eu vou conversar com o André Ortiz. É um prazer estar conversando com ele. A última vez que a gente conversou, inclusive, quem me entrevistou foi ele. A gente fez uma entrevista ao contrário, eu que sentei na poltrona, ele que me entrevistou. Ele tem um programa no YouTube também, com muitos vídeos. Depois a gente vai dar o endereço aqui para você que está nos acompanhando, ir lá ver mais os vídeos dele. Ele é professor também da GV, em Campinas, e tem estudado muito o assunto de neurociência. Quando a gente estava conversando aqui com o André antes de começar, a gente estava num briefing de dizer como é que a gente vai falar de assuntos que sejam extremamente relevantes para que as pessoas possam realmente melhorar seus resultados. E aí o André estava fazendo uma lista de 3 coisas que eu achei fantásticas, são as 3 coisas que a gente vai falar hoje. Então, a primeira é genética e memética, né, se o vendedor realmente nasce ou não. Isso é uma pergunta que sempre nos fazem na Venda Mais, né? O vendedor é nato. O André tem coisas muito interessantes para comentar sobre isso, inclusive também envolvendo liderança, não só a parte de vendas. Segunda coisa, que eu vou perguntar para ele se a compra é racional ou não, mesmo em situações de B2B, né, onde você está vendendo para empresas. O André tem estudado muito isso também, tem coisas bem interessantes para comentar com a gente. E para terminar, um assunto que, agora que a gente está gravando, na semana passada teve uma grande polêmica no mundo online entre 2 grandes especialistas que se pegaram, porque a questão da neurociência é uma ciência muito nova, e tem gente começando a abusar disso, e aí então uma pessoa acusou de uma parcela dos especialistas de neuropicaretas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é uma ciência nova, é uma coisa muito importante, ela está baseada, de verdade, em estudos, então ela é ciência, e ela tem muito para ajudar a nós que trabalhamos com vendas, mas a gente tem que saber usar corretamente sobre tudo isso. Então, rapidinho, já passando para o André. André, obrigado por estar com a gente aqui. Eu sei que a tua agenda é super agitada, a gente já está uns 4 ou 5 meses tentando organizar essa entrevista, mas que bom que finalmente deu certo. Eu queria que você se apresentasse rapidinho para o meu grupo, né, os nossos seguidores na Venda a Mais, e depois a gente começa a entrevista, tá bom? Bem-vindo. Pessoal, é uma honra eu estar aqui. Meu nome é André Ortiz. Como o Raul mesmo disse, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, em todo o Brasil. Já estou aí há quase 15 anos nessa empreitada da educação corporativa. Até brinco com a Raul, é até difícil falar o que a gente é. A gente é tanta coisa, mas eu vou resumir numa coisa. Eu sou vendedor. Eu sou vendedor de uma das coisas mais difíceis que tem para vender hoje, que é conhecimento. Vender aula, vender palestra, treinamento. E é uma honra eu estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo sobre neurovendas. Legal. E você tem também um projeto que eu gosto bastante, que é o Brilho no Zóio. Conta um pouquinho rapidinho sobre isso. Inclusive, depois eu preciso pegar seu endereço aí em Charlotte, viu, Raul? Que eu estou mandando sua... Não, você já tem. Eu já tenho a camiseta. No Mastermind nosso em Campinas, só falta postar e me adicionar. Tá ferrado. Ó, gente, o que é o BZ, né? Esse acrônimo BZ, que de uma brincadeira virou minha tese de doutorado que eu defendo esse final de 2017, que eu fiz uma brincadeira de BZ, de brilho no zóio para Brightness Zone, né? Zona do brilho. BZ nasceu de um feedback que eu recebi de um CEO de uma operadora de telefonia celular, claro, e ele falou para mim, estou resumindo, tá, pessoal, que lá atrás eu só entrei naquela empresa na qual, naquela época, eu não tinha inglês fluente, e eu fui para a entrevista mesmo assim, e ele falou para mim que eu só fui contratado porque eu tinha brilho no zóio. E esse brilho no zóio virou o acrônimo BZ, que hoje é uma bandeira que eu levo para todas as empresas. Tenha você também, hashtag eu tenho BZ, brilho no zóio. Então, pessoas com BZ são pessoas com atitude, pessoas motivadas, que só focam na solução e não no problema, diferente do ZA. ZA é zóio apagado. Então, tem os BZ e o zóio apagado. Então, e hoje de uma coisa lúdica, virou uma coisa muito séria. Já são quase 3 milhões de pessoas que me assistiram, tanto através dos vídeos quanto nas palestras presenciais, Raul.
Que legal. Parabéns, então, legal. Então, para você que está nos assistindo ou ouvindo no podcast e está pensando aí em organizar uma convenção, um treinamento com sua equipe de vendas, sabe aí que já tem no André Ortiz uma excelente opção para dar uma motivada no seu pessoal. André, vamos direto para a conversa aqui, que a gente combinou que a gente ia ficar aí em 30 minutos. Então, vamos lá. Genética e memética. Que história é essa de genética e memética e como é que isso ajuda a responder a pergunta que a gente recebe, você e eu aqui, os especialistas de vendas, de dizer, vendedor nasce ou vendedor é feito? Vamos lá, eu vou hoje, no nosso bate-papo, ser bem sucinto, bem coeso. Caso você, do outro lado da telinha, goste desse nosso bate-papo, mande comentário, compartilhe, ligue aí pra gente, que a gente vai dar sequência desse bate-papo. De um lado, epigenética. De um outro lado, memética. Genética vem de gene, memética vem de meme, do grego memene. O que é meme? Repetição de conhecimento, hábitos, culturas. O que é gene? É o núcleo do DNA. Não tem como hoje a gente detectar se um vendedor é nato, é impossível. Existem estudos científicos que a gente mede a saliva da pessoa, do vendedor, e a gente vai medir o nível de testosterona que alguns têm mais do que outros. E, logicamente, a testosterona, ela também vai apontar o maior número de dopamina, de adrenalina, de serotonina, diferente do outro lado, que é o cortisol. Então, o lado bom e o lado ruim. Eu não vou me estender para o lado científico da genética. Por quê? Porque a gente não vai chegar a resposta nenhuma. Existe um profissional chamado Daniel Piardi, que também é professor do mestrado de neuromarketing na Florida Christian University, que é onde eu também fui convidado para dar aula de neurovendas, e ele conseguiu detectar no passado o gene da liderança. Minha memória me trai o nome específico desse gene, é G50, alguma coisa, vocês me perdoam, mas olha que coisa doida, gente. Mesmo ele detectando que alguns empresários tinham esse gene de liderança, comparado a outros genes, a outras pessoas que não tinham o gene, eles eram melhores líderes do que isso, do que os que tinham. Então, que conclusões preliminares a gente chegou? Ele chegou no estudo dele. Que mesmo se existir esse gene de vendedor, nada impede do cara que não tem o gene seja um bom vendedor. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Por causa do meme, que é a memética. O que é meme, André? É o conjunto repetitivo de aprendizados que você tem do chá, que o nosso amigo Raul tanto fala na revista Venda Mais. Dos seus conhecimentos, das suas habilidades, das suas atitudes. Sabe aquele adágio popular, aquele axioma popular que tanto bate até que fura? É isso mesmo. Você, vendedor, vendedora, de tanto aprender e repetir indicadores de performance em vendas e técnicas de vendas, você se transforma num grande vendedor. Então, de maneira bem resumida, genética versus memética em vendas, quem ganha é a memética. Perfeito. Então, é aquela coisa de que para você ser um expert em qualquer área, basicamente você tem que repetir. Tem um estudo sobre isso, que acho que são, falaram sobre as 10.000 horas, e mas precisa ser 10.000 horas claramente dedicadas à melhoria. Não é simplesmente repetir. Isso é uma grande, uma grande dúvida que surge, que todo mundo diz, mas então se eu ficar lá fazendo 10.000 horas... Não, é 10.000 horas dedicadas à melhoria. Então tem a repetição, mas é um estudo de aprimoramento. E, André, só um comentário rápido, eu estava procurando aqui na internet, e enquanto você estava falando, o gene da liderança, que estão discutindo se não é o RS4950. É isso aí. Olha aí, ó. Já tem aí, inclusive, cientistas britânicos, uma série de estudos. Olha que interessante, o gene da liderança. Muito bacana. Então, vamos para o segundo tema aqui, da compra racional e emocional. Certo? Então, nesse primeiro bloquinho, a gente falou sobre memética e genética, e, de verdade, então, um vendedor está muito mais para a memética, que é esta repetição do conhecimento, as habilidades e suas atitudes. Ótimo, maravilha, também concordo com isso. Acho que, no fundo, se você parar para analisar, algumas pessoas têm mais facilidade de fazer todo esse processo e outras menos, quase como se fosse um esporte. Mas concordo que se você realmente se dedicar, consegue desenvolver o chá
da pessoa. Segunda questão aqui, e acho que isso é uma coisa super importante para quem trabalha com vendas, porque afeta a forma como a gente argumenta, afeta o marketing, essa questão da compra racional e a questão emocional. Qual que é a tua visão sobre isso e o que a neurociência tem dito sobre esse assunto? Então, olha só, Raul, o nosso cérebro, a gente aprende na neurociência que o cérebro ele é trino. Ele é feito do neocórtex, que é a parte que comanda os raciocínios analíticos, as forças matemáticas, ele é a razão. O sistema límbico, que é onde que mora lá dentro a amígdala, que a amígdala é o centro de recompensa, medo, dor, mora lá dentro. Imagina uma castanha, se você pegar uma faca e dividir o cérebro no meio, bem no meio você vai achar a amígdala, que é uma castanha, que é onde que é o centro de tudo, que está dentro do sistema límbico. E em terceiro, desse cérebro trino, o sistema reptiliano, que é aquele grudado aqui com a nossa coluna, que é o sistema reptiliano que vem de réptil, que é instinto. Então, tem pessoas mais racionais, mais emocionais e mais instintivas. Isso é do ser humano no global. Porém, quando a gente começa a fazer a correlação da neurociência com o marketing, com vendas, com o hábito de consumo, tudo isso cai por terra. Por quê? A razão, ela fica, por incrível que pareça, em último plano. Por isso que, quando você vê estratégias de marketing muito bem conduzidas, com música, com um aroma, que é o cheirinho da loja, com uma promotora te dando a degustação daquele salgadinho, daquele iogurte, você está tendo um contato sensorial, um marketing de experiência tão forte, que você começa a deixar a razão de lado e vai mais para o instintivo. Você não estava precisando comprar aquele iogurte, mas é gostoso, vou levar. Estava precisando, não está precisando nada. Isso é só no varejo. Mas quando a gente começa a estudar tanto B2C, varejo, quanto B2B, corporativo, 95% das compras nossas, elas são meramente e unicamente emocionais. É a mesma coisa se pegar um iceberg e só ver a pontinha do gelo saindo da água, aquilo ali é a razão. E toda aquela plataforma debaixo d'água é emoção pura. Por isso que muitas vezes você vê uma pessoa e nunca viu a pessoa na vida. Você comenta com a sua esposa ou com o seu sócio, com o seu cliente assim, não fui com a cara daquele cara. Mas você nunca viu ele. Mas é o emocional e o instintivo te falando um comando ou de recompensa ou de fuga. A compra em si dos nossos clientes, ela é meramente emocional. Por isso que hoje está a riqueza do advento dos cursos de storytelling. O que é o storytelling? Storytelling, né, criar história, é você primeiro levantar uma dor e depois oferecer a solução. É emoção pura. O Apolinário, o milionário aqui, empresário, dono da Polishop, ele descobriu isso através dos infocomerciais dele antes de muita gente, por isso está milionário. Então, primeiro, você aí que está com um problema de gordura na sua cozinha, você também tem a gordurinha aí em forma de pneuzinho na sua cintura, você não quer ter mais problema de ter a sua cozinha uma bagunça, mas gosta de uma batatinha frita, mas gosta de um franguinho passarinho, apresento a você gostaria de um produto que você fizesse tudo isso, mas sem gordura? Air Fryer da Valita. Ele levantou as dores e ofereceu solução. Gatilho mental puro. É venda emocional. A gigantesca hoje elevação de vendas no marketing digital só é usado copywriter, storytelling de venda emocional. E isso está indo para o marketing digital, mas já existia aqui no offline há tempos. Então, André, mas eu estou indo negociar com o engenheiro. Legal, ele é racional. Mas duvido em alguma hora, no meio da negociação, se ele vai ou não criar rapport, sintonia, que ir ou não com a sua cara. Você já passou em situação assim, Raul? Pois é, sabe o que eu estava pensando? Uma vez eu presenciei uma cena muito interessante. Meu pai começou a construir, ele trouxe para o Brasil uma tecnologia de construção onde você conseguia fazer um prédio de no máximo 4 andares, mas ele não precisava, você não precisava escavar para fazer uma base para baixo no
Então, e é uma tecnologia que usa, né, os engenheiros de que realmente poderia se sustentar. E aí eles começaram a contar isso. E aí, então, eles começaram a dizer, olha, só para você entender, a gente poderia colocar 3 elefantes nessa sala. Então, quando você dizia para o cara, você pode colocar três elefantes, nossa, aí todo mundo entendia, porque antes eles ficavam, né, por quantas toneladas por metro quadrado, mesmo engenheiro não conseguia entender. Aí o cara dizia, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a pular aqui. E os caras diziam, não pule, vamos pular aqui, porra, pula. Então, e aí, eles não sabiam, mas estavam usando o storytelling e estavam usando a experiência para você transmitir. Então, isso realmente tem sido muito forte e é uma coisa que você começa a notar como a argumentação do vendedor precisa melhorar, porque ele começa a ter que entender, primeiro, um levantamento de necessidades para entender qual que é o real problema do cliente. Segundo, eu não posso responder direto com característica de produto ou de serviço. Eu tenho que transformar, porque o storytelling, na verdade, eu estou vendendo o benefício. É isso, e é o que a gente está falando há 500 mil anos. Não me fale de característica, me fale do benefício. O cliente não compra característica, né? E veja que isso está muito ligado com aquelas, né, com a questão do emocional. Então, o benefício geralmente é emocional também. E aí depois eu racionalizo em cima desse, e aí digo, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, eu vou justificar de alguma forma, vou conseguir comprar. Só um parênteses rápido, estou lendo o Persuasão do Cialdini, que é, né, o cara adora também esse tipo de estudos, e agora ele está dizendo como que eu conto histórias antes do cliente me encontrar, como que eu crio um cenário antes mesmo da compra começar, para estar um ambiente propício, para que depois, né, o cliente já chega predisposto, né, e aberto a ouvir minha história e a comprar também. Obviamente, não é só o cenário de vendas que ele trata, é uma série de outros estudos, mas é bem interessante falar. Muito bem. André, terceiro ponto aqui. Agora que a neurociência vai pegar fogo aqui. Muita picaretagem na área. Todo mundo está falando que é copywriter, todo mundo tá... Gatilho mental virou aqui. Se eu receber R$1 por um cara que usa um gatilho mental, diz que sabe usar, e que, pô, todo mundo está com essa história de storytelling para cá, gatilho mental para lá, e, pô, eu quero que você me ajude a reconhecer um neuropicareta. Quer dizer, quem que é sério e quem que não é. Se você fosse fazer uma lista, assim, de características do que é sério, do que não é nesse mercado, me ajude aí a separar o joio do trigo. Bom, já que nosso bate-papo é sobre vendas, nada confere melhor do que resultado. Só que está um perigo hoje, porque o pessoal está comprando depoimentos e fazendo depoimentos de amiguinhos e amiguinhas. Pausa rápida aqui, porque depoimento é um tipo de gatilho mental que se chama de prova social, certo? Então, o pessoal começa a usar as próprias técnicas para tentar embelezar e entender mais o seu próprio produto, né? Então, ótimo, que bom que você falou sobre isso. E o duro é você encontrar especialista bom, mas que o depoimento seja bom. Ter o depoimento de uma pessoa, eu não estou desmerecendo, de maneira alguma, pessoas que não estão na capa de revista Exame, que não é um bom articulista, um CEO famoso, não é isso. Mas o que eu tenho percebido e analisado é que tem muitos neuropicaretas que não têm uma formação fidedigna, né? Então, assim, eu não tenho nada contra, pelo amor de Deus, eu tenho muitos parceiros e muitos caras que eu sigo coaches, tá? Eu tenho muitos mesmo. Mas hoje o advento do coaching, as pessoas têm que ficar muito espertas. Além do coaching, qual que é a outra base?
A formação acadêmica, se tem especialização, se fala outras línguas, se tem uma experiência também fora do país. André, mas você está falando isso, mas você mesmo não fala fluente espanhol e inglês? Ok, mas estou estudando. Com 43 anos, não paro de estudar nunca. Estou estudando. E estou terminando o meu doutorado. Né? E depois do doutorado vai vir o pós-doutorado, não pode parar de estudar nunca. Eu acho que o que a gente consegue detectar, um neuropicareta de um neurocientista na área de vendas, principalmente que a nossa, vendas, marketing, número 1, resultados. Que resultado esse cara aplicou em alguma empresa e tem o depoimento do empresário que saiu de um nível 0 para o nível 1, ou de um nível 1 para o nível 3. Então, número 1, esse neurocientista te deu o resultado? Se não deu, por enquanto, é apenas um estudioso, tá? Número 2, essa pessoa escreve, grava, ou seja, cria conteúdo para o mundo acadêmico e para o mercado, não só para o mundo acadêmico, artigos científicos, vídeos, livros, mas o que ela está trazendo de conteúdo, o que ela está provocando as outras pessoas a pensar. Número 3, é fácil de achar? Porque tem pessoas que é difícil de achar. Rapaz, você manda e-mail, você liga, você entra em contato, mas você não consegue marcar uma entrevista. Eu quero ter olho no olho com essa pessoa. Eu consigo fazer uma rodada de hora da verdade. Você tá disposto a vir com outros especialistas e dar a cara para bater? Você é humilde de saber. Colocação interessante. Eu não conhecia e respeito, vou estudar mais. Porque o neuro sério é aquela pessoa que é séria. Ela não precisa ter uma didática séria. Ela pode ser lúdica. Eu mesmo sou lúdico. Eu não sei dar uma aula, um curso, um treinamento sem fazer minhas papagaiadas. Mas tem que ter papagaiada com café no bule. Com conteúdo para você. Se alguém te trucar, você chama 6, chama 9. Você tem que ser um bom arguidor. Então, eu acho que assim, eu não vou citar nomes, mas esse final de semana teve um jornal de grande veiculação no Brasil, que foi infeliz, talvez, a matéria daquele jornalista, também não vou citar nome, mas os envolvidos na neurociência sabem que um grande neurocientista falou e teve a pachorra de falar que neuromarketing, neuroeconomia, neuroarquitetura, ou seja, tudo que vem neuro antes de outra ciência, são neuropicaretas. De maneira resumida eu estou falando, tá, Raul? Automaticamente eu informei o meu doutor, o PhD, que é o formador da opinião hoje do neuromarketing, na minha humilde opinião, o doutor Marcelo Peruso, hoje aqui do Brasil, é referência na área. Aí depois o pau comeu. Porque esse cara, ele escreveu, o Peruso, ele escreveu N literaturas, e aí o outro lado de lá teve que realmente abaixar a bola e falar, peraí, eu não posso colocar no mesmo balaio tudo e falar neuromarketing é ruim, neurovendas. Não, eu admito que tem alguns que se apropriaram do prefixo neuro e estão querendo ganhar dinheiro com isso, infelizmente. Mas o cara não sabe a diferença entre neurotransmissor, receptor e hormônio, e ele vem querer falar de neurovendas, neuromarketing, é complicado, Raul. Então, precisamos achar realmente as fontes. O que esse cara já fez? Para ver se o cara é picareta ou não. E tem charlatão na área assim, Raul, infelizmente. Tem. Outro dia eu estava falando com o pessoal e eles citaram a Jornada do Herói. Certo? E a Jornada do Herói vem... O Joseph Campbell, né, escreveu o Herói de Mil Faces, e ele fala bastante sobre a Jornada do Herói, e ele acaba, né, mostrando que, no fundo, em todas as civilizações, a Jornada do Herói é muito parecida. Mas essa pessoa, então, estava citando a Jornada do Herói, como a gente tinha que colocar o nosso cliente pela Jornada do Herói, eu digo, gente, espera aí, a gente não pode banalizar a Jornada do Herói. O herói deixa de ser herói. Se todo mundo pode ser herói, então não é herói. Eu falei, você não pode, né, porque essa pessoa estava querendo usar isso como um argumento de venda e mostrando que o cliente ficava empoderado e era heróico. Eu disse, está errado, você está vulgarizando a história. Segundo, você não entendeu de verdade qual é a jornada do herói, porque a jornada do herói não é uma jornada onde a pessoa compra um produto. Você nunca viu história de que o cara comprou um produto e virou herói. Pegue toda a mitologia, todas as religiões, todas as grandes personalidades da história. Comprei um produto e agora, né, agora eu uso sabão em pó X
então sou herói da dona de casa. Eu disse, não vulgarize a história. E terceiro, eu disse, você leu pelo menos o Campbell? Porque quando eu comecei a ler sobre a história dos mitos e dos heróis, e eu uso bastante a questão de você estar num lugar incômodo, certo? Então, erros acontecendo, baixa eficiência, baixa produtividade, eu chamo isso de zona de baixa performance, e você tentar ir para uma zona de alta performance, é uma jornada. Eu não vou chamar da jornada do herói, mas você tem que entender qual é essa jornada para ver, né, para onde que a pessoa poderia ir, que é um momento de aspiração, né? Quero chegar lá na frente. Aí o Campbell aparecia o tempo inteiro. Bom, peguei, fui comprar o livro do Campbell e li o Catatal desse tamanho. E aí depois ele tem vários outros livros, e eu só li o Herói de Mil Faces, fora o da Jornada do Herói, que é o do Poder do Mito, de verdade. Mas as pessoas nem isso foram. Então, elas ficam... Uma coisa que eu vejo é a pessoa fica citando e regurgitando dados que ela nem sabe se são verdade ou não foi se aprofundar, não foi na... Quer dizer, fica falando, por exemplo, a gente estava conversando antes de começar do Martin Lindstrom. Pô, compra o livro do cara, o cara no final dá toda a bibliografia, todo não sei o quê, vai se aprofundar também, está tudo disponível hoje. Eu acho que uma das formas de você também começar a detectar se a pessoa é neuroséria ou neuropicareta é justamente o quanto que ela se aprofundou na própria citação do que ela está falando. Porque senão vira tipo, li 2 livros e sou especialista. Pô, é complicado. Principalmente porque quando era em vendas, eu já tinha, e sempre tive uma posição meio dura em relação a isso. E agora na neurociência o que acontece é que você começa a ter um poder que é perigoso, que é quase o de manipulação. Porque você sabe alguns botões no ser humano. O ser humano tem alguns botões que, se você souber apertar, então na política isso surge, no marketing isso surge, né, no consumo é direto isso. E aí, por que proíbe algum tipo de propaganda? Por que não pode fazer propaganda para crianças? Né? Por que alguns grupos específicos estão sujeitos a serem ludibriados? Promessas que não podem ser feitas, porque você está manipulando no fundo. E eu acho que nessas horas tem que ter um código de ética. Né? Então, outra coisa que eu diria é como é que você separa o limite do que é correto e do não correto de usar o conhecimento da neurociência, certo? Então, estou usando para o bem ou estou usando para ganhar dinheiro? Para mim, são 2 coisas diferentes. E tem um outro ponto que eu vejo se a pessoa usa mais esse aprendizado novo que a gente está tendo para ela se autopromover do que para realmente promover uma causa positiva. Então, vamos estudar mais sobre isso. Não. No fundo, é ela ela usa o termo jornada do herói, quer empoderar o outro, mas no fundo é ela que quer aparecer mais. E aí eu digo, também tem uma certa distância disso. Nessas horas, eu estava falando outro dia com um amigo meu, e ele está fazendo terapia, e tem um processo de mentoria comigo, e aí a gente estava conversando, e eu acho que a pessoa que realmente é power, ela é humilde, porque a jornada do herói não é externa, a jornada do herói é interna, é comigo mesmo, e todo mundo que já enfrentou seus demônios internos e sobreviveu, você tem um novo respeito pelo que é realmente um problema sério, tipo assim, você passou por pouca gente entende isso. Isso não a pessoa não sai arrogante do outro processo, ela sai humilde, mas ela sai, tipo, eu acho que quando ela realmente termina o processo, ela sai mais calma, mais confiante e humilde, porque ela sabe o tamanho da encrenca. Né? E aqui a neurociência também, você tem que entender isso, porque você também o tempo inteiro está fazendo uma autoavaliação. Né? Então, eu estou usando comigo mesmo tudo, porque eu fico falando para os outros é fácil, e comigo mesmo estou usando também. Deu uma boa discussão. André, comentários em relação a isso? Acho que você foi na ferida, sabe, Raul? Porque é por aí mesmo. Eu corroboro com uma obra que eu acabei de terminar de ler, chamado O Cérebro Ensolarado, Cérebro Cinzento. É de uma neurocientista britânica chamada Elaine Fox. Eu até indico esse livro, sabe? Ele é bem científico, ele é um pouquinho chato no sentido de que não tem uma literatura tão gostosa. Você tem que realmente estar com o dicionário do lado, mas tem alguns livros que a gente tem que ler assim, não adianta.
E ela fala dos gatilhos que você acabou de falar, porque ela foi estudar por que pessoas são otimistas e outras pessoas são mais pessimistas. E foi por aí que eu me apaixonei também para defender a minha tese esse final de ano, lá na Florida Christian University. A pergunta-problema da minha tese é: por que algumas pessoas se motivam mais do que outras? Qual gatilho devemos descobrir? Então, a minha tese também vai ser um livro, que vai ser exatamente do livro do Brilho nos Olhos, vai ser a Bright Zone. O seu já tá reservado, tá? O seu já tá reservado. Legal, obrigado. Mas só se eu sair na Venda Mais, lá, numa matéria legal. Olha, o cara demorou 43 anos para montar um livro de motivação. E aí, o que você vai falar? Tem testemunha, fala aí. Eu pode ter certeza absoluta que eu abro espaço para você, com certeza merecido. André, a gente tinha combinado aqui, está dando certinho agora os 30 minutos. Eu queria, antes de mais nada, te agradecer, que legal que a gente teve essa conversa. Claramente, o assunto otimismo e pessimismo é um assunto que merece uma entrevista em separado. Acho que isso aí é uma outra conversa nossa. Pega o lado pessoal, porque eu sou coach também, trabalho em mentoria, e o otimismo e o pessimismo é algo que está muito ligado na nossa área de vendas, né? E os últimos 2 anos, especificamente dentro do Brasil, foram muito pesados. A economia, né? A recessão, a questão política, uma série de coisas. Então, foi pegando o emocional das pessoas e aí começa a você exercitar essa questão do otimismo e pessimismo. E eu adoraria depois, então, desenvolver. Então, conforme você for se aprofundando nessa área, tiver coisas, e não precisa nem ser um livro pronto já. Quando você estiver, assim, já com ele meio já desenhado, vamos fazer uma outra call para conversar sobre isso. Então, eu queria te agradecer muito, obrigado por compartilhar tudo isso com o nosso pessoal. Parabéns por essa jornada aí de crescimento de um cara que é professor e continua tendo aula, né, como aluno. Eu acho isso muito legal, né, essa questão de que se eu quero ser o melhor professor, eu também tenho que ser aluno. Acredito plenamente nisso, eu faço exatamente a mesma coisa. E queria que você terminasse, então, dando, sei lá, comentários finais, alguma dica, e se despedisse do pessoal aqui da VM. Bom, eu sei que quem está nos assistindo é um cara diferenciado, você é empresário, empreendedor, gestor de vendas, vendedor, enfim. O que eu posso deixar para você aqui a viagem é tão importante quanto o destino. A Rhonda Byrne, uma australiana, que escreveu um best-seller americana, ela escreveu a Rhonda Byrne, ela escreveu O Segredo. E eu estou me confundindo. Essa frase é da Mary Jane Ryan, que é uma americana, que ela escreveu um livro chamado O Poder da Paciência, que a viagem é tão importante quanto o destino. Essa frase resumiu o livro para mim. Que hoje, primeiro, nós vendedores, nós somos eternos aprendizes, né? E você tem que ser humilde, sim, entusiasmado, BZ, brilho nos olhos sempre, mas entender que o destino não é tão importante quanto a viagem. É a viagem, que é a trajetória de estudar, de dividir, de ir lá e vender. Aliás, nós não somos vendedores, nós somos psicólogos. Então, a gente tem que entender, sim, de gente, né? E é esse o nosso eterno estudo. Já que o Raul me deixou aqui em aberto, eu quero deixar aqui também os meus endereços para você me achar. São 2 principais. O André Ortiz, com Z no final, de zóio, né, no zóio, né, .com.br, e tvdovendedor.com.br, que é o maior canal de vídeos de vendas e motivação do Brasil. É o maior. Por quê? São quase 1000 vídeos. Já estamos batendo o número de quase 1000 vídeos. Vídeos diários. E você ir lá, se motivar e aprender a vender mais na faixa, de graça. E depois, caso você queira ter a minha presença aí na sua convenção de vendas, só entrar em contato. Raul, só tenho a lhe agradecer, irmão, de coração, conta sempre comigo. Perfeito, a mesma coisa aqui, que bom que deu certo. Um grande abraço, obrigado, boas vendas e até a próxima.